Prezados amigos e amigas, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal EVC TV. Hoje teremos a presença da nossa irmã Sandra Borba, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Sandra é pedagoga, mestre em filosofia, é trabalhadora da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, da qual foi presidente. Ela falará sobre o tema Novos Tempos e a Mudança Interior. Agradecemos a você que está sintonizado conosco. Vamos fazer a nossa prece e em seguida passaremos a palavra para a nossa irmã Sandra. Fechemos os nossos olhos e busquemos a conexão com Jesus, o divino amor de nossas almas, para que em mais esta oportunidade nós possamos, divino amigo, refletir os teus ensinos, aclarado pela doutrina espírita. Auxilia-nos, Mestre, para que mais uma vez possamos ouvir as tuas palavras de amor, de misericórdia, de perdão, como às margens do Tiberíades, na Galiléia distante. Que a tua irmã, que a nossa irmã Sandra, inspirada, possa nos trazer a mensagem, a fim de que, sensibilizados, possamos nos esforçar para nos transformarmos para melhor. Que a tua paz, Jesus, que a tua luz nos envolva hoje e por todo sempre. Que assim seja. Sandra, seja muito bem-vinda ao EVC TV. Um ótimo trabalho para você e Deus nos abençoe. Boa noite, Carlos. Agradecer inicialmente o convite dos nossos irmãos aí de Vitória da Conquista, agradecer ao trabalho aí da TV UEVC, TV Mansão do Caminho, e quero só o seu ok para saber se o som está chegando bem. Tá sim. Ok. Então, aqueles que nos acompanham, nossos cumprimentos, nossos votos de muita paz, e dizer que é sempre uma alegria a gente participar, né? Esse recurso novo, mas muito importante, que encurta distâncias e que nos faz manter acesa a chama, o carinho, a permuta de pensamentos, de vibrações. Então, muito importante esse veículo. Mas nos sugerem trazer neste espaço uma reflexão em torno do tema Novos Tempos e Mudanças Interior. Então, o que significaria, em primeiro lugar, essa expressão novos tempos, não é isso? Muitas pessoas se referem ao futuro usando esta expressão, novos tempos. Então, a gente já sabe, novos tempos vai implicar uma visão de amanhã, uma visão de futuro, vai envolver sonhos, vai envolver expectativas, né? E tudo isso por quê? Por uma característica humana muito simples. Nós somos seres, em primeiro lugar, avaliativos. Nós sempre temos um olhar avaliativo, também podemos ter um olhar crítico ou um olhar ingênuo, vai depender muito do nível da nossa consciência no que diz respeito à leitura da realidade, mas, de modo geral, nós somos seres avaliativos, apresentamos as nossas respostas positivas ou negativas diante de coisas, de pessoas e de fatos, e poderíamos ainda dizer que somos também seres imaginativos, né? Nós somos seres construtores e uns até chegam a ser visionários, mas de modo geral, nós somos seres prospectivos. O que é que significa isso? Nós sempre temos um olhar para frente, um olhar para o amanhã, um olhar para o depois, para uma construção que ainda então virá. Não é? Então, esse é o primeiro ponto para que nós nos entendamos quanto a essa ideia dos chamados novos tempos. E um olhar em especial sobre alguns personagens da história vai nos favorecer, ilustrar positivamente essas palavras sobre ser humano como ser imaginativo, prospectivo, como ser de futuro, na condição de ser incompleto, de ser inacabado, né? Então, toda essa perspectiva
que o ser humano carrega em relação ao amanhã. Então, só para a gente ter uma ilustração acerca disso, vamos lembrar alguns personagens que, com os seus sonhos, né, suas expectativas de futuro, eles conseguiram marcar um tempo, conseguiram, se não marcar o tempo futuro, mas o tempo no qual eles mesmos viveram. Já outros não, marcaram o seu próprio tempo e também trouxeram contribuições para o futuro em relação à época dele. Só para dar um exemplo, Cristóvão Colombo, né? O grande navegador de Gênova, ele tinha aquela perspectiva de futuro, a perspectiva de que a Terra era redonda, a descoberta da Terra, foi considerado por muitos um verdadeiro visionário. Mas se ele não foi, Júlio Verne, né, o grande escritor francês, esse daí é que é impressionante. Tanto é que nos lega não apenas uma literatura muito rica, como também ele se antecipa em relação àquilo que seria o avanço tecnológico da humanidade, né? E isso lá atrás, né? Mas nós podemos lembrar alguns mais para frente, para a gente não ficar só lá atrás. A gente vai lembrar o nosso querido, né, John Lennon, o nosso Beatle, que escreveu uma das peças mais bonitas, melhor interpretadas, não só por ele, como pelos próprios Beatles, como por outros, em que ele fala de um mundo de futuro, um mundo novo, intitulado Imagine. Todo mundo conhece a famosa canção, né, do John Lennon. Mas nós lembramos de uma figura também vinculada à tradição agora americana, que é o Martin Luther King, que fez um discurso que passou para a história como eu tenho um sonho, o sonho de amanhã, um sonho de fraternidade, um sonho de respeito, e isso ficou, então, imortalizado. Mas se a gente quiser um personagem bem mais para cá, a gente vai encontrar na figura do famoso Steve Jobs, já desencarnado, né? E nós podemos dizer, com toda segurança, que, em especial, os avanços da tecnologia na área da comunicação, na área da internet, da computação, tem nele um grande visionário do futuro. Então, é o criador do iPhone, né, teve muitas e muitas contribuições para o avanço, né, da tecnologia. Então, nós podemos dizer que esses são exemplos excepcionais, mas, de modo geral, a criatura humana tem essa preocupação sobre o amanhã. Por isso a gente estuda, por isso a gente casa, a gente tem filhos, enfim, a gente trabalha, né? Então, tudo na vida tem um sentido imanente no momento, mas tem também um sentido a posteriori, ou seja, em relação ao futuro. Então, é a condição propriamente humana, né, de ver, de vivenciar o hoje, de recordar o passado, mas principalmente essa visão de olhar para frente, de olhar o futuro e de desejar sempre o futuro melhor. Mas nós vamos encontrar na figura do filósofo dinamarquês do século XIX, é filósofo, é teólogo, é um crítico social, chamado Søren Kierkegaard. Né? Então, Kierkegaard, ele tem uma frase que será o nosso norteamento aqui na exposição, quando ele afirma para nós que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Né? É o olhar sobre o passado, sobre o ontem, o que aconteceu, as causas do próprio hoje, mas ele diz, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Søren Kierkegaard é um dinamarquês filósofo do século XIX. Então vamos tomar esse pensamento dele, essa ideia muito interessante, que para a gente poder compreender a vida, a gente então olha para trás. Mas para viver a vida melhor, a gente olha para frente. E quando a gente fala, então, em um novo tempo, imediatamente a gente tem a ideia de que esse novo tem que ser melhor do que o aqui, do que o agora, de que esse novo ele seja repleto de mudanças, de transformações. Então, o que é isso? Então, vamos fazer o recortezinho aí na expressão muito lúcida do filósofo dinamarquês e dizer o que é que esse passado tem que a gente não gosta. Esse passado que influencia tanto o nosso próprio hoje. Não é? Então, o que é que esse ontem e esse hoje estão nos apresentando, que nos incomodam. E, obviamente, que nos estimulam, nos instigam a pensar
está num novo tempo, né? Um novo tempo diferente, um novo tempo melhor, um novo tempo transformado. Então, mais uma vez, que observações nós poderíamos trazer desse tempo antigo, que a gente também poderia denominar dessa ordem antiga, né? A ordem social antiga, antiga, mas que está presente hoje, ainda hoje, muito forte. Então, só para a gente ter uma ideia daquilo que a gente tem que superar, daquilo que a gente tem que, de fato, buscar, modificar ou transformar. Então, a gente poderia situar, por exemplo, num recorte, as profundas desigualdades sociais e os preconceitos, né? Então, quando a gente pensa em um novo tempo, a gente não pensa num tempo com tanta fome, né? A gente não pensa num tempo com tanto preconceito, em especial preconceito, né, de idade, de gênero, de condição geográfica, de natureza política, ideológica, de natureza religiosa, enfim, nós ficamos a pensar que um novo tempo ele tem que ser bem melhor, ele tem que superar essas desigualdades. Mas é também um tempo de uma cultura que nós chamaríamos, usando a expressão do grande ainda pensador, nonagenário, Edgar Morin, nós vivemos uma cultura que ele denomina uma cultura da violência e da morte, né? Essa cultura da violência e da morte que nos faz ter medo, né? Nós somos seres de medos. Quem vive nas grandes cidades, nas grandes capitais, tem medo. Então você sai, não sabe se volta, a violência chamada de gratuita, né? Do nada. Então, a violência de órgãos, inclusive, que deveriam ser responsáveis para combater a violência, e de repente você vê as pessoas integrantes sendo violentas. Está aí toda a Europa, nas grandes manifestações, especialmente da juventude, em relação ao problema racial, ao preconceito de cor, mas outras situações aí também ainda caracterizam esse tempo, que é de hoje, que é de ontem, como um tempo de cultura da violência, cultura da morte. Mas nós podemos dizer que é também um tempo de muito vazio existencial. Estudiosos do comportamento humano, da saúde mental em especial, asseveram que vivemos um tempo de mudanças muito rápidas e de certos esvaziamentos, especialmente no campo da religião e no campo da ética, no campo dos valores. Então, você vê a existência de todo um conjunto de pessoas, de toda uma população que fecha a vida no existir aqui e agora. Seriam pessoas que veem apenas a necessidade, né, de satisfação do imediato, a vivência dos prazeres, a busca das conquistas materiais, né? Então, é próprio também desse tempo essa situação. Isso vai gerando aquilo que alguns outros autores chamam, especificamente o Bauman, né? O sociólogo Bauman, de um relativismo ético. O que é que significa? Né? Na medida em que é toda uma visão negativista em relação às influências, às lideranças e aos conteúdos éticos religiosos, então, de repente, a gente entra naquele relativismo ético, se der para a gente se aproveitar, a gente se aproveita, se o outro aceita, então a gente também vai, se eu posso ganhar alguma coisa, a famosa lei de Gerson aqui, né, na nossa cultura brasileira, então se eu puder levar vantagem, eu levo. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos uma característica que, desde a época do nosso codificador Allan Kardec, está muito presente na cultura, que é exatamente o materialismo e suas nefastas consequências. Essas nefastas consequências, elas se manifestam no indivíduo, pela sua visão de vazio existencial, né? Pela sua visão, muitas vezes, quando as coisas não dão certo, de autodestruição, e ao mesmo tempo também isso vai gerar uma cultura de dúvidas, uma cultura de incertezas. Isso é muito grave, né? Mas quando nós, que somos espíritas, nos debruçamos sobre essa realidade do hoje e do ontem, nós temos a pergunta que não pode calar: qual é a razão de termos atingido toda essa situação, né? O que foi que aconteceu conosco? E nós encontramos também na própria doutrina espírita a resposta. E essa resposta está de modo muito analítico, muito aprofundado
no conjunto das questões 913 a 917 do livro dos Espíritos. Né? Então, ali nós vamos encontrar a resposta. Que quadro é esse de violência, né? De autodestruição, de vazio existencial, de tanta desigualdade, de tanto preconceito, de tanto materialismo? Então, qual é a causa real, a causa profunda disso tudo? E nós vamos encontrar, a partir da 913, uma análise extraordinária que o codificador nos apresenta através do diálogo entabulado com o Espírito de Verdade. Então, nós vamos, em primeiríssimo lugar, identificar a causa profunda com uma palavra muito simples, mas que todos nós que somos ligados, né, no estudo da doutrina espírita, conhecemos perfeitamente. Egoísmo. Então, o egoísmo nos afirma a espiritualidade, na questão 913, é a base de todos os vícios. Ou seja, na base de toda essa problemática que apresentamos no tempo de hoje e no tempo de ontem, está exatamente o egoísmo. Né? Então, a nossa condição humana é ainda profundamente envolvida nessa viciação, nesse vício radical. Mas, na 913, o Espírito de Verdade claramente nos diz que não é apenas o egoísmo a base de todos os vícios, mas, ipsis literis, ele diz, nele, no egoísmo, está a chaga da sociedade. Então, é muito claro para nós, né, que é o egoísmo a grande base. E aí, então, no diálogo estabelecido por Allan Kardec com o Espírito de Verdade, da 913 a 917, nós vamos encontrar uns pontos que precisamos destacar. Em primeiro lugar, o Espírito de Verdade diz que para combater o egoísmo é preciso ir até a raiz. É preciso ir à causa, a causa lá atrás. Mas Kardec, que é um grande articulador, né, é um grande dialogador, ele vai, nas perguntas subsequentes, né, ele vai, instigar a resposta em que o próprio Espírito de Verdade nos diz que, de fato, há uma dificuldade de lutar contra o egoísmo, porque ele está, primeiramente, na própria natureza. Ou seja, a gente tem um momento do nosso processo evolutivo em que esse egoísmo está presente até mesmo para facultar a nossa condição, né, de sobrevivência, a nossa condição de defesa, de autodefesa, de instinto, de preservação, mas nos oferece o Espírito de Verdade uma colocação muito importante, é que esse egoísmo ele é principalmente alimentado no seio da nossa cultura, da nossa educação. As instituições, elas estimulam através de seus princípios, de seus protocolos, das suas lógicas operacionais, estimulam. Então, basta você ver, por exemplo, né, algumas situações inusitadas. Então, você é estudante, você vai fazer o Enem, então ali você já tem uma alta carga de competitividade, é do sistema, é uma alta carga de competitividade. Mas, por outro lado, você tem um exemplo muito curioso. Quem acho que aqui lembra, todo mundo lembra, né? Sempre alguns exemplos numa área extremamente competitiva, que é a área do esporte, né? O esporte ou o próprio desporto profissional. Quantos exemplos nós não temos daqueles que foram, inclusive, que receberam medalhas importantes, porque na hora H em que aquele seu opositor, aquele seu concorrente foi visto em perigo, parou de competir para ir ajudar, para ir auxiliar. Ou seja, quebrou o protocolo próprio das disputas, da competição, e essa atitude é uma atitude, então, que supera essa característica bem própria da nossa condição realmente humana e principalmente estimulada nas nossas instituições, na nossa cultura, na nossa educação. E aí o Espírito de Verdade vai nos dizer que é uma necessidade, então, de buscarmos o quê? Um esforço, e que esforço grande é esse, não é, Carlos? E todos aqueles que nos ouvem, né? Que esforço grande não é esse
que nós vamos ter que realmente buscar para quê? Para combater o egoísmo, destruindo a sua causa, né? Essa destruição, ela vai nos oportunizar a criação de novos hábitos. Não podemos esquecer com Allan Kardec, quando ele nos traz, e o próprio Espírito de Verdade corrobora essa colocação, de que a educação ela tem a ver com o quê? Com a formação de hábitos, com a criação de hábitos. Então, desde cedo, nós somos alimentados no egoísmo. Kardec, numa das páginas na Revista Espírita, falando sobre espiritismo e infância, relata a história de uma família que é espírita e tudo mais, e aí educa a criança com métodos estranhos. E diz a criança que ela tem que comer, que se ela não comer aquele pedaço de bolo, vai para um mendigo que vem na rua, uma criança mendiga da rua, enfim, que ela vai ser punida para se alimentar junto com os empregados. E Kardec faz uma série de críticas a essa postura de preconceito, de discriminação que as crianças recebem, então, desde cedo, quando elas vão exatamente formando o seu caráter, né? Então, a colocação é muito clara para nós. O egoísmo, ele vai neutralizando as qualidades e ele é incompatível com a lei de justiça, de amor e de caridade. A lei máxima. E aí, então, o que é que nos diz ainda o Espírito de Verdade? Agora, na 914, ele diz que uma das formas que nós podemos encontrar para superar esse egoísmo seria o processo de instrução. Ou seja, de busca do conhecimento, de reflexão. Há quem se engane pensando que o campo da religiosidade trabalha só o emocional, trabalha só o espiritual, o moral. Não. O próprio Cristo nos apresenta, conforme João, capítulo 8, versículo 32, a expressão conhecereis a verdade, ela vos libertará. Significando essa necessidade de buscarmos a verdade intelectualmente falando. Allan Kardec e o Espírito de Verdade, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, nos apresenta, em um dos seus capítulos, a lei do progresso, toda uma argumentação em relação ao progresso completo, que envolve o progresso intelectual e o progresso moral, sendo o primeiro mais fácil, em razão da nossa própria condição humana também de sermos seres aprendentes ou seres de aprendizagem, e a aprendizagem intelectual tem a ver com as dificuldades, os interesses, né? As motivações, os problemas, enquanto que o progresso moral está lá também na parte terceira do Livro dos Espíritos, tem uma exigência muito mais grave que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a exigência de mudanças de hábitos morais, né? É a mudança das nossas próprias atitudes, isso então é sempre muito mais difícil de se realizar. Então o Espírito de Verdade começa nos dizendo que esse processo de instrução para nós é importante, porque ele vai nos favorecendo o que denominaríamos uma leitura de mundo. Ora, uma leitura de mundo centrada só nas coisas imediatas, só nas coisas materiais, fará com que a criatura viva em função disso. Tem muita gente que acha que viver é apenas cumprir o ritual, né? De se alimentar, de vestir, de ir para as baladas, né? De praticar sexo, para se sentir revigorado, ou se sentir o máximo, de conquistar o quê? Beleza, juventude, poder, fama, e assim por diante, né? Então são aquelas visões apenas do chamado mundo material. E não nos esquecemos das orientações de Jesus, né? Busquemos primeiro as coisas espirituais e o restante nos virá por acréscimo. Mas nós invertemos, nós buscamos as coisas materiais, né? E aí nos esquecemos que somos espíritos imortais. Então, o Espírito de Verdade diz, a instrução, sob o ponto de vista de instrução moral, nos auxiliará a ter uma outra leitura do mundo, uma outra visão acerca da nossa própria vida, da nossa natureza, da nossa condição de espíritos imortais, que tivemos um passado, temos um presente e teremos um futuro, ou seja, estamos em processo de evolução. Mas o Espírito de Verdade, ainda também na 914, nos assevera que é
necessário que haja uma mudança, uma reforma nas instituições humanas que o quê? Que estimulam o egoísmo. E disso, nos afirma, depende a educação. A educação seria, então, fundamental nesse processo de mudança, nesse processo de transformação. Então, Leon Denis nos diz, com a sua sabedoria, para uma nova sociedade, novos homens. Como é que nós vamos ter uma sociedade nova, despida daqueles problemas aos quais referimos no recorte? Como é que nós poderemos ter uma sociedade fraterna, por exemplo, com pessoas que não se consideram irmãs? Como é que nós podemos ter uma sociedade de mais igualdade se nós continuamos a promover, muitas vezes, a escravização, a opressão, a exploração, para que poucos cada vez tenham mais, e um mais até exorbitante, um mais sem nenhuma condição realmente, e enquanto milhões permanecem na fome, na seca, na nudez e na doença. Então é verdade, o Espírito de Verdade nos fala que há uma necessidade de reformulação da educação. No comentário, que daqui a pouco vamos nos referir, Kardec vai dizer que educação é essa. Mas vamos para a 915, né? Quando Kardec, dentro daquela argúcia do codificador, de entender a natureza humana, quando ele diz, mas não será sempre um obstáculo, porque é como se realmente houvesse uma predisposição até da nossa parte em continuarmos a ser egoístas, né? O Espírito de Verdade diz que realmente, de fato, há uma necessidade de entender que o egoísmo se prende à inferioridade dos espíritos, mas não à humanidade. E, como sempre o Espírito de Verdade faz, nos chama a atenção. Será que nós não conhecemos uma pessoa que não seja egoísta? Se existe uma, por que não haveria 10? Se houver uma ou 10, por que não haverá 100? Por que não haverá 1000? Né? Então, e eles afirmam categoricamente, há pessoas, sim, que não têm aquela característica, aquele traço do egoísta, que é colocar o seu interesse pessoal acima de tudo. Nós encontramos, sim, pessoas dedicadas, pessoas que têm a capacidade altruísta, da renúncia, da abnegação, né, do sacrifício. E aí nos afirma ainda o Espírito de Verdade. No momento em que nós nos dispomos ao segundo item da nossa reflexão, as mudanças reais, as mudanças interiores, quando nós nos esforçamos para ser outras pessoas, para melhorarmos a nossa condição espiritual, então nós vamos nos depurando dos nossos defeitos, das nossas impurezas. E, principalmente, na 916, há uma chamada de atenção muito séria do Espírito de Verdade, né, em relação ao que seria esse novo tempo. Esse novo tempo, quando nós identificamos que o tempo tal qual nós estamos vivendo hoje, vivemos ontem, não nos satisfaz, não atende à nossa condição humana imortalista, não mais preenche as nossas profundas necessidades de evolução, então isso nos gera o chamado fastio, né? Isso nos vai gerar o que é uma inquietação. Então, o espírito Joana de Ângeles, a grande benfeitora, nos diz que há dois grandes fatores determinantes, ou duas grandes determinações, né, para a criatura humana. A primeira é nascer, é existir. Então, é um determinante de existir. Né? E o segundo é a determinação de sermos felizes. Mas para sermos felizes, precisamos o quê? Nos depurar. Criados simples e ignorantes, vivenciando as experiências reencarnatórias, desenvolvendo o livre-arbítrio pelo conhecimento, pela experiência, mas também vivenciando equívocos, erros, nos distanciando da lei divina, natural, atendendo de modo bem primordial o nosso egoísmo, e a partir dessa busca de atender o nosso egoísmo, nós então enveredamos pelo caminho da maldade, da violência, do crime, enfim, de todas as profundas defecções e imperfeições morais.
na questão 916, o Espírito de Verdade nos aponta o que seria, então, esse novo tempo. Ele vai dizer que essa terra, esse novo momento, composto, em especial, por aqueles que querem se modificar, que querem constituir um mundo melhor, o que vai ocorrer? Quando nós nos despojarmos, então, de todo esse egoísmo, de toda essa impureza, olha que bonito, vem agora. Nós, os homens, viveremos como irmãos, sem nos fazermos mal uns aos outros, mas nos auxiliando, impelidos por um sentimento que é a base, podemos dizer assim, né? A base de uma grande reforma, de uma grande nova ordem social, que seria a solidariedade. Expressão da fraternidade, considerada por Allan Kardec, está lá no texto Liberdade, Igualdade e Fraternidade, em Obras Póstumas, como a grande base de uma nova ordem social. Nos afirma o Espírito de Verdade: o forte amparará o fraco, e não haverá necessidade que não seja, então, atendida, ou seja, poderíamos dizer, não haverá fome, né? Não haverá prostituição pela troca de um prato. Ou seja, nós teremos uma sociedade em que todos poderemos nos considerar irmãos e onde a velhice seja amparada, a infância seja educada, a viciação seja transformada pelos processos de reeducação e assim por diante. E nos dirá, de modo sintético, vejam bem, o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Esse é o papel da doutrina espírita. Por isso, na introdução da obra básica, o Livro dos Espíritos, lá está. O Espiritismo vem nos ajudar na construção de uma nova era para a humanidade. Mas, continuando para fechar agora com a questão 917, né? Então, a pergunta é muito pragmática, o qualificador é muito pragmático. Qual é o meio realmente de destruir, então, esse egoísmo? Já sabemos que as respostas anteriores, nós encontramos pelo menos 3 grandes indicações. A primeira é através de um processo de instrução para que nós possamos ter uma outra concepção da vida, uma concepção imortalista, uma concepção espiritual da vida. A outra é a mudança ou a transformação das instituições. A outra, que também está na questão 914, é o desejo da própria pessoa de mudar. Mas o Espírito de Verdade vai nos dizer: egoísmo deriva, então, de uma ação para a qual tudo concorre: as leis, a organização social, a educação, e à medida que a vida moral ela for, então, predominando, vai acontecer o quê? O enfraquecimento do egoísmo. Isso é verdade. Quando a criatura humana ela é tocada pela mensagem do Evangelho, quando a criatura humana ela sente, né, nos valores do Evangelho uma nova proposta de vida, nos afirma Paulo e nos comenta Emmanuel, nova criatura ela passa a ser. Então, nós passamos a ser aquela criatura menos egoísta, mais fraternal, mais solidária, né? Aquela que mais respeita o outro, que procura lutar contra as suas imperfeições. Esse é o grande caminho. E aí, a pergunta que se torna importante nesse momento: qual é o papel, então, do Espiritismo? E na questão 917, nos respondem os imortais: o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Como? Aí vem para nós umas recomendações importantes. O Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade, que é o egoísmo, desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Interessante registrar nessa mesma resposta à questão 917, que o Espírito de Verdade até nos compreende, viu? Quando a gente, muitas vezes, tem tanta dificuldade, quando a gente afirma, é tão difícil a gente superar o egoísmo, porque a gente está cercado também de egoístas. Pois o Espírito de Verdade reconhece isso, quando nos diz assim: o choque do egoísmo dos outros é o que muitas vezes nos faz, então, egoísta, né?
é uma espécie de necessidade de nos colocarmos, então, na defensiva. Mas quem vai nos trazer uma mensagem belíssima nessa questão é o Espírito Fenelon, que é um padre, né? Foi padre na sua encarnação, né? Na França, voltado para a educação, grande defensor, especialmente, da educação feminina, né? Então, ele vai nos dizer que o que será esse novo tempo. Ele vai dizer, é o tempo em que o princípio da caridade e da fraternidade deve servir, então, de base às instituições e às relações entre os homens e entre os povos. Naquela época, ele vai dizer, há um extravasamento do egoísmo, e por essa razão, quanto mais esse egoísmo é extravasado, mais há uma exigência, né, de vivência realmente da virtude. A virtude ela tem que ser muito mais vigorosa, a virtude tem que ser muito mais vivida para poder enfrentar, então, essa, vamos dizer agora, pandemia egoística, né, que nós vivenciamos. Bem, no comentário da questão 917, Kardec vai nos dizer, como antes havíamos falado, dessa necessidade de uma educação, mas não uma educação livresca, não uma educação que tende a formar apenas homens intelectuais, e diríamos hoje, dentro da nossa realidade do século XXI, não apenas aqueles que vão atuar no mercado de trabalho altamente competitivo também, mas ele nos fala da necessidade, então, da chamada educação moral. E essa, então, educação moral, ela é aquela que tende a formar o quê? Formar homens de bem. Então, ele vai nos dizer algo muito importante que pedimos a permissão para fazer a leitura, está no comentário que ele faz, a questão 917. Faça-se com moral o que se faz com a inteligência, e vê-se-á que se há naturezas refratárias muito maior do que se julga, é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Então, Kardec vai nos estimular aqui a luta de cada um de nós nesse processo de educação moral. Daí, muito bem colocado o tema, novo tempo e mudança interior. Retomemos o que havíamos dito sobre uma afirmativa do nosso prezado Leon Denis. Uma nova sociedade exige novos homens. E nós diríamos, então, data vênia, o nosso querido Leon Denis, uma nova sociedade exige novos homens, isso exige uma nova educação para a nova geração. Então, não adianta se imaginar um mundo novo. Nessa época de pandemia é o que mais se fala. Precisamos voltar ao normal, não é isso? Precisamos voltar ao normal. Eu vi um cartaz muito bonito, numa parada, que dizia assim, não vamos voltar ao normal, porque o normal foi quem nos fez adoecer. Olha que visão realmente interessante e que visão lúcida de quem colocou isso. Então, na verdade, nós precisamos pensar num novo tempo, né? Um novo tempo, para que nós não adoeçamos mais, para que nós não continuemos, então, nesse processo que hoje estamos de vivenciar tanto egoísmo, ainda vivenciamos, e esses dias de pandemia têm sido um exemplo. Se de um lado nós encontramos, por exemplo, né, pessoas, grupos, empresas, comunidades religiosas, né, realizando tanta coisa importante, nós vemos também uma corrida desenfreada pelo lucro, em especial, de empresas que têm produtos ou prestam serviços que estão tendo uma demanda muito maior. Observamos nações se degladiarem, observamos populações, e não estamos falando de povo no sentido do povo mais humilde, estamos falando de população. Quando se diz, aqui mesmo em Natal, está abrindo tal ou qual área do comércio, então o que nós estamos vendo é a proliferação das aglomerações. Ou seja, as pessoas não têm a percepção, né, de que é preciso exercitar o cuidado, exercitar o autocuidado, é preciso ter uma responsabilidade de ordem
social, para que nós possamos, então, criar um novo normal. E a gente já sabe que um novo normal, por tudo aquilo que procuramos trazer nessa reflexão, tem que ser um novo que supere o egoísmo. Mas ninguém vai conseguir superar o egoísmo sob o ponto de vista macro se a gente não pensar que tudo começa no interior da criatura. O grande escritor francês, Victor Hugo, afirmava a necessidade da chamada revolução interior. Da mesma forma, o grande escritor russo, Leon Tolstói, nos fala uma expressão muito importante: revolução das almas. Em vez de revolução das armas, ele nos dizia, é preciso que as almas se revolucionem. Porque quando uma alma se revoluciona, no sentido da sua transformação, da sua mudança, da sua busca de autoiluminação, ela como que atende ao que Jesus coloca no Sermão do Monte. Brilhe a vossa luz. Então, todo aquele que está olhando para o futuro, desejando um futuro melhor, uma nova era para a humanidade. Aquele que está entendendo que esse momento é um momento de aferição de valores, é um momento seletivo, é uma transição planetária, sim, de modo mais acelerado, porque ela sempre veio ocorrendo ao longo dos séculos, mas hoje é como se a gente pegasse aí um Fórmula 1 ou um carro de Fórmula Indy, e aí a gente está numa velocidade imensa, né? Para realizarmos em nós esses processos de mudança e de transformação. Na obra A Gênese, que é a última obra da codificação kardeciana, publicada em 1868, o seu último capítulo, capítulo 18, possui 2 itens: Sinais dos Tempos e a Nova Geração. É quando Kardec nos diz que as grandes mudanças ocorrerão muito mais no plano das gerações. Ele não está, vamos dizer assim, descartando que o próprio planeta também está passando, né, nas suas manifestações materiais, até como um organismo vivo, como hoje muitos defendem. A Terra responde através, muitas vezes, de cataclismas, de inundações, disso ou daquilo outro, mas o que Kardec nos chama a atenção é que o novo tempo ele terá que ser composto pela nova geração. E essa nova geração, ele vai situar, de modo específico, 3 grupos para os quais chamamos a atenção daqueles que nos ouvem. O primeiro grupo seria aqueles espíritos que virão nos auxiliar, considerando que a fraternidade, a solidariedade não é só entre nós, é entre os mundos também. Muitos reencarnarão, como já estão reencarnando, segundo dizem aí, alguns, já estariam entre nós, procurando o quê? Acelerar, fomentar, fecundar os grandes processos de transformação. Esses seriam, bem propriamente ditos, os da nova geração, que se caracterizam por uma inteligência e razão precoces, pela inclinação natural e viva, das ideias espiritualistas, da compreensão acerca dos valores espirituais. Não é só ser inteligente, preste atenção nisso. Mas, quando Kardec aborda a temática, ele vai também nos dizer que nós que estamos aqui na Terrinha, que somos espíritos que carregamos conosco as nossas imperfeições, defecções, nós também somos convidados para participar dessa nova geração. Como? É uma boa pergunta, não é isso? Você que me ouve. Então, como participar? Mas eu tenho tanto defeito ainda? Claro, todos temos, né? Eu tenho tantas imperfeições? Claro, temos também. Mas existe uma colocação, prestemos atenção, muito grave de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más inclinações. Não é uma afirmativa, é um programa. Porque a transformação moral, a mudança interior é o nosso objetivo. O esforço é a nossa ferramenta. Então vamos nos esforçar para nos melhorar. Todas as questões que lemos aqui, da 913 a 917, é um chamamento para que nos esforcemos individual e coletivamente, pessoal e socialmente, no sentido da destruição do egoísmo e da criação em nós, primeiramente, de uma outra visão de mundo e uma outra disposição moral para a vivência do Evangelho. E, sob o ponto de vista social,
todo o nosso esforço para a criação de uma cultura diferente daquela a que nos referimos, mas uma cultura de paz. Uma cultura capaz, como nos afirma o Espírito de Verdade, na última pergunta do Livro dos Espíritos, sobre a necessidade de que nós vivenciemos o bem para que na Terra, então, possa acontecer o que eles denominam de um reino diferente, de um novo tempo, de um novo mundo, de uma nova era. E aí, então, há uma síntese extraordinária. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então há um convite para nós, nesse sentido da compreensão de que o novo começa em mim. O novo mundo, a nova era, a grande transformação desejada começa em mim. E aí, Kardec nos diz, são as nossas disposições morais. Né? É o segundo grupo. Primeiro é o que já vem com o progresso feito. O segundo grupo, nós que estamos numa luta, nos esforçando. E esse esforço é em direção a um conteúdo, que são as nossas mais inclinações, que é exatamente o que vai nos remeter a quê? Ao nosso esforço pessoal, ao cultivo da vontade de superação, à busca da vivência das virtudes. Né? E o terceiro grupo, que eu disse ainda há pouco, eram 3, será exatamente daqueles que desencarnarão e receberão no plano espiritual, né, todo um estímulo e com algumas oportunidades novas voltarão à experiência corpórea, já voltaram, estão voltando, e aí então também ingressarão com novas disposições morais. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos que nos ouvem, né, nós estamos sendo, neste momento, convidados a operar em nós essas grandes mudanças interiores. Esse normal que nos adoeceu precisa modificar. E aí há uma necessidade íntima de indagarmos o que está acontecendo conosco, como é que está a nossa saúde mental nesse momento, como está a nossa relação, né, com a família, nessa convivência que a gente nem tinha, como é que eu estou usando as ferramentas que o mundo moderno me está apresentando, como esta, por exemplo, de chegar ao seu lar, de chegar ao seu coração, à sua mente, aí pelas ondas, não do rádio, mas pelas ondas da internet. Então, o que é que estamos fazendo? Estamos preocupados com aqueles que testaram positivo ou alimentamos um preconceito? Estamos participando de alguma coisa para auxiliar, por exemplo, nas nossas próprias casas espíritas, que hoje estão fechadas, em sua grande maioria, em relação à dimensão física, mas desenvolvendo um trabalho de consolo, de atendimento fraterno pela online. Estamos pensando naquelas crianças e naquelas populações que nós ajudamos na Casa Espírita. Como é que nós estamos fazendo? Continuamos a arrecadar, a distribuir cesta básica. Estamos descobrindo como é que eu faço, então, no meu grupo, a evangelização infantil, a evangelização juvenil, o ESD, né? Como é que eu faço para aproveitar esse momento que me está sendo oportunizado para profundas interrogações e poderíamos dizer também para profundas mudanças. É certo que o novo normal não pode ser como está, para que nós não adoeçamos de novo, para que não venha uma segunda onda, uma terceira onda, para que as previsões que muitas vezes aparecem, elas não se tornem realidade, de novas pandemias, já agora, sem esperar os 100 anos de que muitos falam. O que é que nós vamos fazer? O que estamos fazendo? Que mudanças estamos operando em nós? Estamos sendo mais compreensivos no lar, mais cooperativos uns para com os outros, mais tolerantes, mais pacientes, enfim, qual o processo de mudança interior? Estou aproveitando para me autoconhecer? Estou aproveitando para identificar as minhas deficiências, a minha sombra, como diria Jung, como diria Hannah Wolff? Estou aproveitando esse momento pandêmico para descobrir as minhas resistências a mudanças? Estou conseguindo aproveitar esses momentos para aprender algo novo, exercitar algo novo, ter um comportamento novo? Porque, afinal de contas, meus queridos, o novo se faz
primeiramente no interior de cada um de nós. Então, o nosso desejo para aqueles que nos ouvem pela TV da UEVC, pela TV Mansão do Caminho, é que possamos, nesses momentos, ter essa atitude reflexiva de sermos no início, o homem é um ser, por excelência, avaliativo, mas é também imaginativo, construtor, prospectivo. Então, alimentemos em nós as avaliações a respeito de nós mesmos, dessas situações e, principalmente, projetemos o amanhã. O que eu posso fazer pelo amanhã? O que é que eu posso fazer no meu amanhã e no amanhã daqueles que comigo convivem, através de um esforço de nos melhorarmos já hoje, porque, afinal de contas, né, é preciso entender, conforme o célebre pensador dinamarquês dizia, para viver o futuro é preciso, então, sentir. Então, que sentimentos são esses que estão habitando em nossos corações nesses momentos? Então, fechemos com essa ponderação muito interessante do nosso prezado irmão, filósofo Kierkegaard. Então, o que é que nós estamos fazendo no campo, em primeiro lugar, da nossa compreensão do ontem, avaliando os erros, avaliando as dificuldades, olhando para trás. Mas é preciso, então, quando nós desejamos que esse novo venha e que nós sejamos, então, nova criatura, é preciso, então, olhar para frente, para dentro e para o alto. Então, o que nós desejamos nesses momentos finais, agradecer ao convite dos nossos queridos amigos e dizer que Jesus permaneça sendo a nossa grande inspiração para que em nós habite o desejo de um dia nos tornarmos verdadeira e profundamente cristãos. Que Ele nos abençoe e abençoe todas essas iniciativas no campo do bem. Muito obrigada. Querida Sandra, nós agradecemos a sua lúcida e oportuna reflexão desta noite e pedimos a Deus que dentro em breve possamos tê-la conosco novamente. Deus a abençoe pelo excelente trabalho. Agradecemos também a sintonia de todos que estiveram conosco, conectados pela UEVC TV, a União Espírita de Vitória da Conquista agradece a sintonia também de todos que estiveram conectados pelo canal da Mansão do Caminho. Nós tivemos mais de 600 pessoas conectadas, num total aí com os dois canais de mais de 700 pessoas. Então a mensagem chegou aos 4 cantos e nós tivemos a oportunidade de acompanhar esse belíssimo trabalho da nossa querida amiga Sandra Borba. Nós pedimos para aqueles que não se inscreveram que possam fazer sua inscrição no canal, deixar o seu like e informar que na próxima sexta-feira, no dia 17 de julho, nós teremos conosco o nosso irmão Frederico Menezes, do estado de Pernambuco, com o tema Calamidade e Esperança. Nós aguardamos a todos vocês. Boa noite a todos e até a próxima sexta-feira. Fiquem com Deus. Sandra, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada. Muita paz.